Minha família me chamou de manipulável porque eu me recusei a deixar minha namorada com uma enxaqueca e, no fim, fui eu quem saiu de casa. Eu tenho 19 anos, sou jovem e minha namorada também tem 19. Ontem estávamos na minha casa, no meu quarto, simplesmente assistindo televisão e passando um tempo juntos, até que ela começou a sentir uma enxaqueca. No começo, achei que fosse apenas uma dor de cabeça comum, mas ela me disse que aquela crise estava muito pior do que as que costumava ter. Depois de algum tempo, ela se encostou em mim, colocou a cabeça no meu peito e ficou ali, tentando descansar. Ela toma um remédio quando as crises aparecem e o medicamento costuma deixá-la bastante sonolenta. Não demorou muito, ela acabou dormindo, e, pela primeira vez desde que a dor começou, parecia estar realmente confortável. Foi exatamente nesse momento que minha mãe me mandou uma mensagem. Ela precisava de ajuda com os cachorros. Nós temos dois. Um deles é grande e costuma puxar bastante a guia quando fica animado. Normalmente, eu ou meu pai levamos esse cachorro para passear, dependendo de quem está em casa e de quem está ocupado. Só que naquele momento meu pai estava preparando o jantar. Minha mãe escreveu no grupo da família perguntando se eu poderia levar o cachorro maior enquanto ela levava o outro. Eu olhei para minha namorada dormindo no meu peito e respondi que não poderia naquele momento. Expliquei que ela estava com uma enxaqueca forte, tinha acabado de conseguir dormir e estava descansando em cima de mim. Achei que seria uma situação simples. Eu estava enganado. Minha mãe respondeu dizendo que minha namorada poderia ficar sozinha por alguns minutos e que eu estava sendo ridículo. Pouco depois, meu pai entrou na conversa. Ele disse que o passeio levaria apenas 20 minutos, então afirmou que minha namorada estava sendo dramática. Foi aí que comecei a ficar incomodado. Eu respondi que entendia que eles precisavam de ajuda, mas não queria acordá-la ou tirá-la daquela posição justamente quando ela finalmente tinha conseguido descansar. Também tentei encontrar uma solução. Sugeri que meu pai levasse o cachorro depois de terminar o jantar e, em troca, eu lavaria toda a louça depois. Assim ele não precisaria cozinhar e ainda ficaria responsável pela limpeza. Para mim, parecia uma troca justa, mas meu pai não concordou. Ele disse que eu estava sendo imaturo. Eu expliquei novamente que realmente não queria me levantar naquele momento porque minha namorada estava com muita dor. Disse que, assim que a levasse para casa, eu poderia cuidar da louça. Meu pai e minha mãe responderam apenas ok, e acabaram levando os cachorros. Naquele momento, achei que o problema estivesse resolvido. Só que, no dia seguinte, percebi que não estava nem perto disso. Meu pai ainda estava irritado. Nós começamos a discutir sobre o que tinha acontecido, e ele disse que era completamente ridículo eu não conseguir levantar por 20 minutos só porque minha namorada estava deitada em cima de mim. Eu tentei explicar novamente, mas antes que eu conseguisse responder, minha irmã de 14 anos entrou na conversa e fez uma acusação que eu definitivamente não esperava. Ela disse que aquilo parecia um comportamento manipulador da parte da minha namorada. Naquele momento, perdi a paciência. Disse que eu só queria ficar com ela porque ela estava sentindo dor. Também falei que eles é que estavam sendo ridículos. Lembrei que, apesar de não ter levado o cachorro naquele momento, eu tinha lavado toda a louça para compensar. Mas meu pai continuou insistindo que esse não era o problema. Então ele disse algo que me deixou ainda mais irritado. Ele afirmou que eu tinha escolhido deixar de ajudar minha própria família por causa de uma garota chorona. Foi aí que eu explodi. Mandei meu pai se ferrar e fui embora. Desde então, nós não nos falamos. Minha mãe me procurou depois. Ela disse que eu tinha sido extremamente mal educado e que deveria pedir desculpas ao meu pai. Ei, sinceramente agora eu estou começando a me sentir mal pela forma como reagi, porque talvez eu realmente tenha exagerado na maneira como falei, mas ainda não consigo decidir se estava errado por não querer deixar minha namorada sozinha enquanto ela estava passando por uma crise de enxaqueca. Minha família parece enxergar a situação de uma maneira completamente diferente. Para eles, eram apenas 20 minutos. Um cachorro precisava ser levado para passear. Meu pai estava preparando o jantar, e eu simplesmente deveria ter levantado e ajudado. Para mim não era apenas sobre 20 minutos. Minha namorada estava com dor, tinha tomado um remédio que a deixou sonolenta e finalmente tinha conseguido dormir. Eu não queria acordá-la simplesmente porque alguém precisava de ajuda com uma tarefa que poderia ser feita depois. E eu ainda ofereci uma alternativa. Eu lavaria toda a louça. Não estava tentando abandonar minha família. Estava apenas dizendo que, naquele momento específico, eu preferia ficar ao lado de alguém que estava passando mal. Mas existe outra parte dessa história que está me fazendo questionar minha própria atitude. Talvez eu realmente tenha levado a situação longe demais. Talvez eu pudesse simplesmente ter levado o cachorro, resolvido tudo em 20 minutos e evitado toda essa discussão. Talvez eu tenha transformado uma situação pequena em um problema muito maior, principalmente quando mandei meu pai se ferrar. Por outro lado, também não consigo ignorar o que ele
lhe disse. Chamar minha namorada de dramática e depois de garota chorona não parece exatamente uma forma respeitosa de falar sobre alguém que está passando mal. E a minha irmã dizer que ela estava sendo manipuladora também me pareceu injusto. A verdade é que ninguém sabe exatamente o que minha namorada estava sentindo naquele momento, mas eu sabia que ela estava sofrendo. E, na minha cabeça, ficar ali por mais alguns minutos não parecia um sacrifício tão grande. Agora estou preso no meio disso. Minha mãe quer que eu peça desculpas. Meu pai está irritado comigo. Minha irmã acha que minha namorada estava me manipulando. E eu estou começando a me perguntar se minha reação foi realmente proporcional ao que aconteceu. Talvez eu devesse pedir desculpas por ter mandado meu pai se ferrar. Mas será que isso significa que eu também deveria admitir que estava errado por escolher ficar ao lado da minha namorada? Ou são duas coisas completamente diferentes? Porque eu consigo reconhecer que fui mal educado sem necessariamente acreditar que tomei a decisão errada. Então agora eu quero saber a opinião de vocês. Eu fui realmente um namorado atencioso nessa situação ou minha família tem razão e eu fui imaturo por não ajudar durante apenas 20 minutos?